Olá, boa noite. Boa noite a você que está chegando à nossa live. Estamos iniciando mais uma live programadamente e gostaria hoje de abordar um assunto talvez pareça bastante comum, né? Bastante até mesmo observado. Quero falar sobre humanidade, sobre o fato de sermos humanos. Então gostaria que desde já você ficasse atento aí e de repente, quem sabe, dar a sua opinião aí no chat aí, enquanto estivermos conversando sobre esse assunto tão interessante que é admitir a nossa humanidade. Eu sou o Amarildo, eu sou teólogo, eu sou psicanalista e esse é o nosso Programadamente. Então vamos lá, eu quero iniciar conversando da seguinte maneira. Dizer que somos humanos não é novidade. Dizer que devido ao fato de sermos humanos nós temos as nossas vulnerabilidades ou temos muitas vulnerabilidades, isso também não é novidade. Nós somos expostos a perigos todos os dias. Nós somos expostos às enfermidades, às doenças. Nós somos expostos ao julgamento alheio. Nós somos expostos a fracassos. Somos expostos à solidão, à ilusão. Nós somos expostos às consequências, inclusive, do sucesso. Porque o sucesso também traz as suas consequências. E então eu gostaria de pensar que ser humano eu gosto de falar que o ser humano precisa aprender a ser humano. Uma coisa é sabermos que somos seres humanos. Uma coisa é sabermos que o fato de sermos seres humanos, nós temos algumas vulnerabilidades, estamos expostos a tantas coisas. O fato de sermos humanos nos dá essa condição de nos relacionarmos com o mundo externo, de nos relacionarmos com outros, não é? E eu gostaria de, antes de tudo, então, dizer que antes de qualquer coisa, das consequências, das exposições, dos perigos, das enfermidades, das lutas, de tantas intempéries que vêm sobre o fato de sermos humanos, lembrar que, antes de tudo, somos especiais. Somos criação de Deus, criação especial de Deus. Nós, por essa razão, então, nós precisamos nos conscientizar do fato de que a nossa existência ela tem propósito. Daí então a necessidade de entendermos um pouco mais o significado, né? Entendermos um pouco mais a importância que temos de nos vermos, nos entendermos, nos compreendermos, nos questionarmos como humanos. Eu gosto de essa programação, esse encontro aqui chamado Programadamente volta bastante para essa questão mental, essa questão emocional, e eu gosto de dizer que a mente mente e nós precisamos questioná-la. Então também a mente é que nos traz essa visão de sermos ou não, de quem somos, não é? Então eu gostaria de conversar com você hoje exatamente sobre isso, sobre humanidade, sobre o fato de sermos
humanos. E isso parece muito normal dizer isso, parece muito chover no molhado dizer isso, mas nós vamos perceber que muitas das vezes nós esquecemos desse fator tão importante que é o fato de sermos humanos. Então sejam muito bem-vindos à nossa live, seja muito bem-vindo à nossa Programadamente. E diante dessa introdução, vem à minha mente veio então o tema da nossa noite, do nosso encontro de hoje, que é admitindo a nossa humanidade. Eu entendo que esta é a chave, esta é a saída para vivermos o propósito da nossa existência. Admitir a nossa humanidade é a chave para vivermos e para desfrutarmos, do propósito da nossa existência. O grande problema, na verdade, não está no fato de sermos humanos e também pelo fato de sermos humanos, sermos vulneráveis, a tantas coisas. E somos vulneráveis pelo fato de que somos atingidos pelos problemas dessa vida, pelas consequências da vida, pelas intempéries, e pelos atos, pelas coisas que acontecem ao nosso redor, nesse mundo onde vivemos. E nós precisamos então entender que durante a nossa vida, nós, por sermos humanos, sendo humanos, nós precisamos compreender um pouco mais sobre essa questão de admitir a nossa humanidade. Eu queria então pensar com você sobre isso, porque é algo que me chama bastante atenção. O fato de nós admitirmos a nossa humanidade, admitirmos e admitir a nossa humanidade nos traz bastante benefício e vamos ver isso. Então, na verdade, o grande problema não é sermos vulneráveis, não é o fato de estarmos expostos aos perigos, expostos aos julgamentos, expostos a tantas coisas, expostos aos fracassos, às escassez, à solidão, à preocupação, à ansiedade, à depressão. E ainda que possa parecer estranho dizer isso, mas o sucesso, a fama, as riquezas, a abundância podem trazer perigos, podem trazer consequências, podem trazer prejuízos também para nós quando nós não sabemos admitir a nossa humanidade. Então é tão importante ter essa consciência e ter esse entendimento de que precisamos admitir. E como já disse, o grande problema não está aí nessas coisas, mas está no fato de não admitirmos a nossa humanidade. Então, por isso, eu gostaria de chamar sua atenção para conversarmos um pouquinho sobre isso. E aí eu fiquei pensando aqui, que de um momento em que o próprio Deus ele fala para o seu povo algo tão interessante. Ele diz assim para o povo de Israel, ele diz assim, olha, homens sois, mas eu sou Deus. Então, na verdade, Deus, ele nos criou como homens, como seres humanos, e ele não quer que esqueçamos disso. Vivermos essa humanidade, admitir essa humanidade, é a chave para desfrutarmos do propósito da nossa existência. Guarde sempre isso. Viver admitindo a nossa humanidade é desfrutar do propósito, é cumprir o nosso desígnio, é viver o propósito da nossa existência. Então Deus disse assim, homens sois, para lembrarmos de que natureza somos. É interessante pensar que Davi, quando ele estava no fim da sua vida, no fim do seu reinado,
ele começa a instruir Salomão que vai ficar no seu lugar. E ele chama Salomão um dia e ele vai dizer a Salomão assim: Salomão, eu estou morrendo, eu estou partindo para o caminho de todos os homens. Eu estou terminando a minha vida. Você vai assumir daqui para frente. Então ele começa a dar conselhos. Isso está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 2. E ele vai começar ali o capítulo 2 dando conselhos a Salomão, que vai assumir o reinado. E começando esses conselhos, Davi diz duas coisas para Salomão que eu gostaria da gente pensar nisso hoje, porque na verdade esse encontro aqui não é um encontro evangélico, não é um encontro de pregação, mas é um encontro de conversarmos um pouquinho sobre quem somos, sobre o fato de sermos humanos. Hoje nós falamos que íamos falar desse tema, admitindo a nossa humanidade. Davi, então, ele dá dois conselhos para Salomão para começar a série de conselhos que ele daria. E as duas primeiras frases que ele fala para Salomão é: tenha coragem e seja homem. Nosso mundo machista, nosso mundo dos homens viris, a ideia de ser homem, de ser macho. Mas quando Davi fala para Salomão, seja homem, eu entendo que Davi estava dizendo para Salomão: admita, lembre-se, considere o fato de que você é um ser humano e seres humanos têm as suas intempéries. Seres humanos precisam entender o seu desígnio, o seu propósito e cumpri-los como humanos. Então nós vamos perceber em nós que muitas vezes o nosso comportamento, o nosso jeito de agir, às vezes o nosso jeito de falar, o nosso jeito de nos relacionarmos com as coisas e com as pessoas, dá a sensação que nós esquecemos de quando em vez que somos humanos. E então Davi, ele fala para Salomão que Salomão deveria admitir a sua humanidade, seja homem. Então eu gostaria de hoje começar aqui já falando para você o seguinte: admita, seja homem, seja humano. Nós passamos por um período na nossa história que às vezes quando caíamos e machucávamos, os pais da gente parece que treinados a dizer assim: não chore, não foi nada. Foi sim, machucou o joelho, está doendo, mas eu precisava ser alguém que não era tão humano assim, de olhar para o machucado sangrando e ainda assim não chorar. Nós começamos a aprender que somos humanos, mas não podemos aceitar muito o fato de sermos humanos. E isso prejudicou a gente demais. E isso vai refletir em muitas das questões que nós vamos lembrar aqui para você ter uma ideia. Então, o que significa admitir nossa humanidade? Quando Davi fala para Salomão ser homem, ele está dizendo para admitir que ele era um ser humano. Mas ele diz uma coisa antes, ele diz assim: tenha coragem. Então, antes de falar para ser homem, ele diz que Salomão tinha que ter coragem. E aí eu gostaria de unir essas duas frases e dizer assim: é preciso ter coragem para admitir a nossa humanidade. É preciso ter coragem para ser humano. Nós, na nossa cultura, por exemplo, nós passamos pelas pessoas na rua e elas perguntam assim: e aí, como é que você está? O que geralmente a gente responde? A gente diz: está tudo bem. Mas você sabe que o seu ser humano, o seu ser, em algumas vezes ou em muitas vezes que você disse que estava bem, você não estava bem.
Mas você precisa se mostrar como uma máquina que não está sofrendo. Uma máquina não admite o sofrimento, não admite os problemas. Então a primeira coisa que Davi fala é assim: tenha coragem. Tenha coragem para ser humano. Tenha coragem para admitir a sua humanidade. E isso é muito interessante, porque coragem é um outro erro nosso, é de achar que coragem é o oposto de medo e, portanto, coragem é a ausência de medo. E coragem, na verdade, não é a ausência de medo, mas coragem é a nossa disposição, é a nossa disposição em encarar o medo, em enfrentar o medo. Então é preciso ter coragem, por exemplo, para ser humano. Já falei isso aqui repetidas vezes. Porque ser humano sente. Ser humano pensa. Ser humano sofre. Ser humano sonha. Ser humano faz projetos. Ser humano fracassa. Ser humano falha. É por isso que nós precisamos admitir a humanidade. Porque ser humano sente, ser humano pensa, ser humano sonha. É preciso coragem para admitir que somos humanos. É preciso coragem para admitir as nossas fraquezas. É preciso ter coragem para admitir as nossas falhas. Parece que muitas vezes nós vivemos para demonstrar para as pessoas que nós não falhamos, que nós somos fortes em tudo. E nós queremos apresentar um eu que não existe, um ser humano que não existe, porque todo humano sente dor, fracassa, falha, tem fraquezas. É preciso coragem para reconhecer as nossas limitações, por exemplo. Nós não podemos tudo, nós não sabemos tudo, nós sabemos muito poucas coisas. É por isso que outras pessoas sabem o que não sabemos. E nós precisamos, quando admitimos a nossa humanidade, admitir que nós temos uma linha divisória, uma linha que nos limita. Nós vamos até certo ponto. E de certo ponto em diante nós não conseguimos passar porque nós somos limitados. Nós envelhecemos, nós nos enfraquecemos, nós precisamos de cuidados. Então é preciso que nós tenhamos coragem para admitir que somos seres humanos. É preciso que tenhamos coragem para admitir as nossas falhas e fraquezas. É preciso ter coragem para reconhecer nossas limitações. É preciso ter coragem para assumir as nossas culpas e vencê-las. Como que nós temos dificuldade de assumir culpas desde a infância? Quando nós fazemos alguma coisa errada, nós procurávamos alguém para culpar. E quando não achávamos ninguém para culpar e nós éramos obrigados a falar a verdade, nós falávamos: sim, eu fiz, mas por causa disso, por que isso, aquilo? Porque nós sempre queremos nos eximir de qualquer culpa, porque parece que ser humano não pode ser culpado de nada. Na verdade, ser humano sim, mas enquanto não admitimos a nossa humanidade, vamos achar que nós precisamos traçar alguns projetos, traçar algumas estratégias para mostrar que nós não temos culpa por termos errado, não temos culpa por nossas falhas, por nossas fraquezas. Na verdade, precisamos coragem para assumir nossas culpas e vencê-las. E como a gente vence a nossa culpa? A gente vence a nossa culpa pedindo perdão, perdoando,
E é interessante lembrar disso e pensar nessa questão do perdão, porque quando nós não admitimos a nossa humanidade, nós vamos ter muitas dificuldades, inclusive, de praticar o auto-perdão. Porque nós vamos dizer para nós mesmos, você não pode errar, você não podia ter errado, você não podia ter falhado, e eu não te perdoo por isso. Isso é fato, isso é verdadeiro. Então, para pedir perdão, é preciso muita coragem. Então, é preciso ter coragem, por exemplo, para cumprir o nosso desígnio como humanos. Por exemplo, eu sou um cristão evangélico. E quantas vezes um cristão evangélico, ele entende ou ele pensa, ou alguma coisa aconteceu, alguém falou isso, ou ele plantou isso na própria cabeça, de que ele não tem direito de errar, não tem direito de sentir, não tem direitos. Então acaba que sendo oprimido por não admitir a própria humanidade. Deus sabe que somos humanos e Deus nos criou humanos. E por isso uma das coisas mais lindas que pode existir na nossa vida para começar a conversa é admitir a nossa humanidade. Admitir a nossa humanidade é admitir a nossa condição humana. Somos humanos. Foi isso que Davi falou para Salomão: seja homem. É isso que Deus falou para o povo de Israel: homens sois. E isso é fato. Então, admitirmos a nossa humanidade é admitirmos que não somos, por exemplo, confiáveis. Puxa, isso parece duro demais. Admitir, por exemplo, que não somos confiáveis. Como assim não somos confiáveis? Um dia Deus ensinou isso para o povo e ensinou isso consequentemente para nós. Ele disse: maldito é o homem que confia no homem. A autoconfiança, o confiar em si mesmo, é no sentido de que eu não vou falhar, eu não falho, eu garanto, eu não caio. Na verdade, quando a Bíblia vai dizer para nós não confiarmos, maldito é o homem que confia no homem, não é confiar no outro. Por muito tempo foi ensinado que isso está dizendo para você não confiar em outra pessoa. Não, é para você não confiar até mesmo em si. Entendendo que somos falhos porque somos humanos. E esse trabalho é muito difícil para nós, porque nós gostamos da tal da autoconfiança e muitas vezes é isso que tem sido ministrado, tem sido ensinado. Você precisa confiar em si mesmo. Mas admitir a nossa humanidade é admitir que não somos confiáveis. Confiar em homens e confiar em nós mesmos. É isso que lemos: maldito o homem que confia no homem. Não significa apenas confiar no outro, mas principalmente em nós mesmos. Então, admitir a humanidade tem a ver com não confiarmos em nós mesmos. A Bíblia vai dizer assim: não te estribes pelo teu próprio entendimento. Confiar em si mesmo é um perigo.
Quantas pessoas eu vi e eu conversei que tinham vícios, por exemplo, e buscar ajuda. Não preciso buscar ajuda, porque quando eu quiser parar, eu paro por mim mesmo. Eu confio em mim, eu garanto. E a gente sabe que não é assim que funciona. Admitir a nossa humanidade é admitirmos que erramos e acertamos. Nós acertamos, é claro, mas temos que admitir que nós erramos. E isso é também admitir a nossa humanidade. Admitir a nossa humanidade é estarmos convictos de que dependemos de Deus inteiramente. Que dependemos do outro também. Eu gosto de pensar que nos nossos relacionamentos existem duas coisas que são muito ruins: a dependência e a independência. Aí a gente pode dizer, mas se eu não for dependente, eu sou independente. Se eu não sou independente, automaticamente eu sou dependente. Então eu não tenho escolha, ou eu sou dependente ou eu sou independente. Não, existe uma terceira opção nesse caso. Ser dependente é ruim, porque você vai depositar sempre a sua confiança totalmente no outro. Ser independente é um outro extremo, e você vai depositar a sua confiança só em você mesmo. Mas quando nós compreendemos que na mesma proporção que eu dependo, o outro também depende de mim, eu vou viver na interdependência. Eu dependo de você e você depende de mim. Então, na verdade, admitir a nossa humanidade tem a ver com estarmos convictos da nossa dependência de Deus, mas também estarmos convictos de que dependemos do outro e que alguém depende de nós. É coisa de ser humano. Também admitir a nossa humanidade é saber que, apesar de toda a nossa imperfeição, por alguma razão, em algum momento, nós precisamos entender que, apesar de toda a imperfeição, Deus nos fez perfeitos para a glória dele. Deus nos fez de uma forma que nós temos condições de, inclusive, adorá-lo com a nossa imperfeição, com a nossa humanidade. Ser humano não é ser imperfeito exatamente. Ser humano é ter limitações. Ser humano é saber que nós podemos fracassar, podemos falhar, podemos chorar, podemos entristecer, podemos sonhar, podemos ter muito êxito, podemos fracassar. Então, admitir a nossa humanidade é estarmos certos de que, independente de sermos crentes, descrentes, ricos, pobres, membros de uma igreja, não membros, religiosos ou não, doutores ou indoutos, ricos ou pobres, como já disse, seja qual for a nossa nacionalidade, a nossa raça, a nossa cor, a nossa cultura, admitir a humanidade é entender que independente de quem nos tornamos, independente do nosso grau de escolaridade, independente da nação, do país, da cidade, do estado, do bairro em que vivemos ou nascemos, independente se temos dinheiro ou se não temos, independente da nossa profissão, independente do nosso salário, independente de qualquer lugar, se moramos numa mansão ou num barraco, não importa, é estarmos certos
certos, admitir a nossa humanidade, é estarmos certos de que, independentemente de quem nós representamos, de quem nós somos, do que fazemos neste mundo, somos humanos. E como humanos, nós temos valores muito iguais. Somos humanos. E é lindo o fato de admitirmos a nossa humanidade. Por não admitirmos a nossa humanidade, só fechamos a porta depois de sermos roubados. Porque a gente esquece da nossa humanidade. Então a gente relaxa numa confiança exacerbada. A gente fala que o ser humano ele só coloca a fechadura na porta depois que o ladrão entra. É porque esquecemos. Achamos que somos deuses da nossa casa muitas vezes. Quando não admitimos a nossa humanidade, só vamos ao médico quando ficamos doentes. Se somos humanos, estamos vulneráveis aos perigos, às doenças, às enfermidades, às intempéries do tempo e da vida e do espaço. Admitindo a nossa humanidade, talvez ir ao médico seria algo que faríamos só por admitir que somos humanos. Quando não admitimos que a nossa humanidade, ou por não admitir a nossa humanidade, então nós só vamos ao médico quando ficamos doentes, ou seja, cuidamos da doença, porque antes não cuidamos da saúde. Eu sou terapeuta, sou psicanalista e eu costumo dizer que é melhor cuidar da saúde para não precisar cuidar da doença. Por exemplo, quantas pessoas você conhece que faz terapia sem uma prescrição médica ou sem se sentir extremamente tomado pela preocupação, pela ansiedade e pela depressão? Geralmente se corre para um terapeuta quando não tem mais jeito, não consegue mais vencer as preocupações, a ansiedade. Só procuramos o terapeuta quando vamos ou quando nos vemos massacrados pela ansiedade e pela depressão. É porque não admitimos que somos humanos. Diz que tem uma história que um certo homem estava vivendo um problema muito sério e ele foi procurar um sábio para aconselhá-lo. E quando ele foi procurar esse sábio recebeu ele em casa, mas ele percebeu uma coisa quando ele chegou no portão. No portão tinha uma plaquinha: isso vai passar. E ele entra um pouco para dentro do quintal e ele encontra na porta da casa daquele homem uma placa: isso vai passar. Ele entra na casa daquele homem e ele vê quadros nas paredes e todos os quadros diziam: isso vai passar. E ele começou a ficar assustado e perguntou para aquele sábio: por acaso você sabia qual era o assunto que eu ia tratar com você? O sábio: não. Porque esses quadros estão falando coisas como se fosse para mim. E ele disse: deixa eu falar uma coisa para você. Um dia eu estava passando por uma luta e eu orei ao Deus dos céus. E a única resposta que ele me deu foi: vai passar. Vai passar. Então, se você tem
a visão correta da sua humanidade, se você admite a sua humanidade, você sabe que momentos felizes passam e que momentos de tristezas passam. Porque enquanto vivemos, há poucos dias eu estava fazendo uma ministração e eu ia falar sobre os altos e baixos da vida, e eu me lembrei que os sinais vitais do coração, eles têm picos acima e abaixo, tem altos e baixos. Então eu falei, enquanto você viver, os altos e baixos existirão. Mas é preciso que a gente lembre que enquanto em vida, enquanto vivemos, somos humanos. Você é um ser humano. Você se cansa, você sente raiva, você sente nojo, você sente sono, você sente cansaço, você sente vontade de gritar, você sente, mal com algumas coisas, muito bem com outras. Não dá para estar bem o tempo todo, nem mal o tempo todo, porque somos humanos e admitir essas coisas é extremamente importante. Eu penso que quando aprendemos a admitir a nossa humanidade, nós aprendemos que a maior vulnerabilidade que precisamos superar, nós aprendemos que a maior dificuldade que temos, o maior perigo que precisamos enfrentar e o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A minha maior vulnerabilidade que eu preciso superar, a minha maior dificuldade que eu tenho para encarar, o maior perigo que eu preciso enfrentar e o meu maior inimigo sou eu mesmo. E sou eu mesmo porque eu tenho dificuldade de admitir que sou um ser humano. Admitir a humanidade é uma das coisas mais ricas que existe. Admitir a humanidade tem a ver com autoconhecimento. E o autoconhecimento é a base para vivermos. Porque a pessoa que mais conhece de você, além de Deus, é você mesmo. Portanto, a pessoa que melhor pode te ajudar a vencer as suas falhas, suas dificuldades, suas limitações, depois de Deus, é você. Porque você se conhece, você sabe até aquilo que você nunca falou, porque você sente. Você sente porque você é um ser humano. E como ser humano, você precisa admitir a sua humanidade. Quando admitimos a nossa humanidade, somos agraciados pela empatia em relação à humanidade do outro. Quando nós admitimos a nossa humanidade, nós conseguimos entender melhor as fraquezas, as falhas, as limitações do outro. Porque nós entendemos a nossa. Quando nós entendemos com mais empatia os problemas alheios, nós temos mais facilidade de compreensão e então nós vamos ter mais facilidade de nos tornarmos empáticos. Nós vamos tornar mais perdoadores. E quando nós admitimos a nossa humanidade, há uma outra coisa linda que acontece. Nós conseguimos com mais facilidade nos auto-perdoar pelos erros que cometemos. É claro que alguém já disse que errar é humano. O que não podemos é continuar cometendo os mesmos erros. Mas quando nós admitimos que somos limitados, nós também aprendemos a entender até onde vai a nossa limitação.
até onde a nossa limitação permite que a gente vá. Então a gente não vai ultrapassar a linha. É interessante que um texto bíblico também vai dizer que tudo que vier à nossa mão para fazer, nós devemos fazer, mas fazer dentro dos nossos limites. Fazer de acordo com as nossas forças. Isso é maravilhoso. E nós precisamos então aprender a admitir a nossa humanidade. Admitir a nossa humanidade é entender que, como humanos, nós temos muitas qualidades, muitas virtudes. Deus nos fez com muitas capacidades, mas também nós temos que entender que existem limitações em nós. Às vezes limitações pela cultura, limitações pelo lugar onde moramos, limitações pela nossa escolaridade, limitações pela nossa saúde. Nós podemos ter N limitações. Mas quando nós admitimos isso, nós conhecemos isso, nós respeitamos a nossa humanidade, então a gente vive com melhor qualidade. Porque você vai saber até onde pode ir. E se você ultrapassar os limites que você pode ir, você vai saber que vai ser dentro de um sofrimento ainda maior. Portanto, o admitir a humanidade nos leva a viver de forma um pouco mais saudável. Quanto mais nos conhecemos e quanto mais admitimos a nossa humanidade, melhor, mais saudavelmente nós vivemos. Nós conseguimos aproveitar melhor a vida que temos e nós conseguimos cumprir o nosso desígnio, porque Deus nos fez e nos fez com um propósito. E o nosso propósito, Deus nunca jamais colocou sobre nós um desígnio, um propósito que fosse além das nossas capacidades. É interessante que até mesmo os dons espirituais, a Bíblia diz que Deus nos dá segundo a capacidade de cada um. Então, para você ter uma ideia o quanto que a nossa humanidade interfere na nossa vida espiritual. O quanto que a nossa humanidade interfere na nossa vida emocional. E o quanto a nossa humanidade interfere na nossa vida física. Por que isso? Porque ser humano é ser ter espírito, alma e corpo. Essas três áreas, esses três compartimentos formam o ser chamado ser humano. E quando entendemos e compreendemos e admitimos a nossa humanidade, sabemos que dentro da nossa humanidade nós temos uma parte onde nós relacionamos conosco mesmo, que se chama alma. Nós temos uma parte que se relaciona com o mundo exterior, que representa o que vivemos na nossa alma, que é o nosso corpo. Nós temos um espírito que eleva a Deus dentro da decisão e da vontade da nossa alma, da disposição da nossa alma, a adoração a Deus pelo espírito. Então, ser humano é ser espírito, alma e corpo. E é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, o Deus de paz, é Ele mesmo que nos separa, que nos santifica em tudo, em todo o nosso espírito, alma e corpo. Por quê? Porque Ele quer os três saudáveis. Então é preciso que nós admitamos a nossa humanidade. E quando aprendemos a admitir a nossa humanidade, nós então vamos viver de forma mais saudável. Vamos conseguir viver de uma forma que nos faz bem e que agrade a Deus. Por quê? Que nós estamos vivendo dentro dos limites que Ele nos criou, humanos. Então, a nossa palavra dessa noite é: admita a sua humanidade. Aprenda a admitir o fato de você ser um ser humano. Ser humano sente, ser humano chora, ser humano
erra, ser humano se arrepende, ser humano sonha, ser humano precisa pedir perdão às vezes, ser humano precisa perdoar. Ser humano precisa se relacionar com outros seres humanos. Seres humanos precisam relacionar-se consigo mesmos. E seres humanos precisam relacionamento com Deus. Admita a sua humanidade e com certeza você vai ter uma vida bem melhor. Que essa palavra, que esse momento aqui de conversa possa ser um tempo de edificação para a sua vida. Possa ser um tempo possa abençoar de alguma maneira a sua vida e que alguma frase que falamos aqui, que em algum minuto que você pôde pegar essa palestra, esse momento de conversa, possa servir de edificação para você, servir de alento, servir de uma ferramenta para uma vida melhor. Eu espero que você tenha participado e você que está vendo essa live depois, outro dia, em outro momento, outra hora, que você possa desfrutar de uma vida saudável, de uma vida abençoada, de uma vida tranquila, porque você aprende a admitir e a aceitar quem você é. Eu sempre digo que é preciso, para que a gente tenha uma vida, eu diria que no mínimo, assim, dentro de um mínimo de qualidade, é preciso que a gente se autoconheça, que se autocompreenda, que tenha coragem de se autoconfrontar, que tenha coragem de se autocredibilizar. Que às vezes a nossa forma de admitir nossa humanidade é nos autodesprezar, como se fosse o ser humano não vale nada. Não, o ser humano é extremamente precioso, criado por Deus para ser humano. Então eu volto para terminar, eu volto a dizer a frase: o ser humano precisa aprender a ser humano. O ser humano precisa admitir a sua humanidade. Tenha uma boa noite e que essa palavra possa ter servido de alguma forma para ajudar você e para edificar a sua vida. Até a próxima terça-feira com outro assunto que traremos. Fique com Deus e você que gosta de orar, que está comigo amanhã, às 5:30 da manhã, estou aqui para orar pela nossa cidade. Um abraço e uma boa noite.